seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que nos acompanha semanalmente sabe que de vez em quando a gente passa pela saúde, às vezes pelo esporte, mas hoje o papo é sobre empreendedorismo. E a gente vai falar de um destaque aqui da cidade de Amparo, recebeu um prêmio do Sebrae, vai contar um pouquinho da sua história aí. São 10 anos de história, mas você sabe que eu não apresento ninguém aqui nesse podcast. Normalmente é o entrevistado que conta aí um pouco da sua história. Seja bem-vinda, Yara Battoni, a Janela da Namoradeira. Muito bom ter você aqui conosco. Conta um pouquinho para nós, vamos traçar aí um pouco desse perfil aí que passa já 10 anos em Amparo. Como que foi isso daí? Obrigada aí pelo convite, primeiramente. A Janela já está com uma existência de 10 anos, né? Mas ela começou lá em 2012, quando eu resolvi abrir a janela do meu quarto para vender doces, né? Vender chocolate quente, que essa era a ideia inicial. E aí foi algo assim, na verdade era algo realmente para ser temporário a ideia. Eu não tinha, era algo assim, eu lembro que eu falava, eu não quero ter comércio e nem mexer com alimento, porque eu já trabalhava com a minha mãe no passado. Perfeito. Então eu trabalhei com a minha mãe dos 11 aos 20 anos, fazendo chocolate na produção. Então eu sabia como que era, assim, é difícil a parte do alimento, enfim, eu já sabia disso. E aí nesse percurso, um pouco, antes de eu contar, né, a história da janela, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais trabalhar com chocolates aos 20 anos. E aí eu ia cursar moda. E eu fui fazer moda no Senac lá de Campinas. E logo em seguida eu fui pra fazer figurino no Rio de Janeiro. Perfeito. Porque daí na moda eu percebi que não era bem moda que eu queria. Eu fui fazer figurino que era mais artístico. Sempre gostei de desenhar, desenho desde os 9 anos. E aí eu fui seguir a carreira lá no Rio. Fiz a faculdade, trabalhei em vários lugares lá, com teatro, cinema, dança. Trabalhei no Projac também. E aí, eu falei, bom, não é isso que eu quero. Cheguei a dar aula de desenho de moda, que é algo que eu achei bem legal, porque a parte de desenho eu gosto muito. Mas eu falei, bom, vamos voltar. Voltei para Amparo sem ideia nenhuma do que fazer. Só que quando eu voltei para Amparo, eu falava assim, eu quero ter na vida uma ideia inovadora. Sim. Isso eu tinha até escrito, 10 coisas essenciais que eu queria fazer na minha vida. E aí, isso estava entre as 10 coisas. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para Amparo, falei, bom, vou vender doce pela janela. Mas eu não tinha ainda sacado que era uma ideia diferente. Porque eu tava lá mudando meu quarto, tava pintando, que eu tinha voltado, né? Depois de vários anos, aquele quarto não combinava mais comigo. E aí eu falei, bom, o pessoal tá passando muito por aqui, né? Na avenida, indo pro festival de inverno, era na época do festival de inverno. Sim. Falei, nossa, acho que é uma boa ideia eu vender chocolate pra esse pessoal. Falei, mas peraí, eu acho que tem que fazer uma pintura aí, já que eu gosto de desenhar. Vou desenhar nas abas da janela, né? Daí eu fiz uns balões de chocolate quente. E aí eu falei, vou fazer isso. Isso, assim, essa ideia surgiu em 3 dias e eu executei ela. Falei, vou fazer isso. E pintando o quarto lá, sofrendo e vai. Foi assim. E aí eu comprei matéria-prima para aquele momento de 15 dias, que faltava só 15 dias para acabar o festival. Eu falei, vou comprar essa matéria-prima, que era o pouco dinheiro que eu tinha também, que foi investimento do meu próprio dinheiro mesmo. E a minha mãe, como ela já trabalhava com chocolate, então assim, eu tinha uma máquina de chocolate que ficava rodando lá, então não tive esse investimento. Comprei na embalagem, fui. E aí, na hora de vender, eu falei, putz, agora chegou a hora de vender. Pra mim, eu tinha muita dificuldade nessa parte. Que eu sempre gostei mais da parte do bastidores, né? Lá no figurino também, né? Eu era figurinista, não era, tipo, atriz, entendeu? Eu falei, nossa, como que eu faço agora pra vender? Agora eu tenho que meter a cara aí. Vamos lá, né? Vamos. Espetacular. Essa foi a pior parte pra mim no começo. Falei, gente, eu vou ter que vender agora. Agora, não sei. Bom, vamos lá. Fui lá. Até então, não tinha nome o negócio. Era só uma janela com chocolate quente e os balões. Aí um dia meu amigo passou lá, o terceiro dia ele passou e falou assim, Yara, isso daí tá parecendo Casa de Janelas de namoradeira. Eu falei, nossa, boa ideia. Eu falei, vou colocar o nome de chocolate da namoradeira. Que era chocolate. O foco era só chocolate, era temporário, né, tal. E aí a gente divulgava. Daí, nisso passou os 15 dias, eu postando que a janela ia ser fechada, porque era meu propósito mesmo. Eu não queria ter o negócio de 15, né? Eu falo que é um filho mal planejado, né? Aquele filho que era... E aí você vai, agora deu certo e vai embora. Então, assim, a época, a rede social forte era o Facebook. Sim. E aí eu postava, o pessoal começou a compartilhar. E aí minha irmã fez uma arte, não fecha a janela, namoradeira. E isso percorreu muito. Na época, assim, foi vários compartilhamentos. Daí eu falei, nossa, acho que não é uma boa fechar. Já que eu não tenho outra ideia... Porque até então não tinha sacado que a ideia era boa. Sabe assim, eu comecei e falei, nossa, as pessoas estão achando diferente e tal.
Daí, quando eu parei de pensar, falei, nossa, eu tive uma ideia inovadora. Aquilo que eu queria ter naquela lista, parece que eu tô tendo. Sim. Né? Eu tô na minha mão, eu vou fechar, né? E aí eu falei, não, vou continuar para ver. Vamos indo. Sabe assim, não tinha expectativa daqui 10 anos, 5, imagina. Era assim. E aí foi indo. E aí, o que acontece? A janela é um marco muito forte de datas comemorativas e de criações assim, temáticas, né? Então, Perfeito. logo na sequência veio o Dia das Crianças. E aí eu fiz, tipo, pra criança colorir. Então, assim, um painel. Sim, a gente pode falar aqui segmentando o público de acordo aí com a temporada, né? Exato, é. E aí, como eu já junto, então, a questão artística é muito ligada com a janela. Sim. Então, assim, até eu falo, né, que eu acho que é muito interessante quando a gente junta toda a nossa experiência, né, de vida, a gente consegue construir algo muito único, essencial. Eu vejo assim, a janela sou eu vejo, porque eu sou daquele jeito, eu sou colorida, eu sou de mudança, não tem como, sabe? Então, assim, ela tá muito... ao que eu vivi na minha história toda, a junção da minha mãe com chocolate, a minha história no Rio, trabalhando com figurinos, a parte de desenho. E aí, nisso, eu criei um personagem, que também é a parte do figurino, né? Quando você estuda figurino, você tem que estudar o personagem para você vestir a roupa dele. Perfeito. E aí, eu falei, bom, eu sou uma namoradeira, então como a namoradeira se veste? Ah, tá, a namoradeira se veste mais maquiada, uma flor na cabeça, algum acessório na cabeça, algo mais colorido. Essa vai ser a personagem, né? E até tudo que envolve lá, né? Até a sua funcionária também tá ali de Exato. namoradeira. Todo mundo pensando nisso. Todo mundo entra nisso. Até a Tá, quando ela entrou na empresa, ela tá há 8 anos com a gente lá. Ela era para ser, na verdade, a parte da confeitaria. Eu falei, tá, você quer... Ela ajudou eu muito na parte das crianças. Eu falei, você quer estar presente no evento do Dia das Crianças? Eu falei, eu quero, que eu achei muito justo ela estar presente, né? Perfeito. E aí eu falei, mas você vai ter que ficar mais colorida aí, que ela não era assim, né? Até a turma assusta, fala, nossa, você? Colorida? E aí ela se veste, e ela assim, e é super legal, porque todas as meninas que né, acabam contratando, entram no mesmo universo, aí veste uma sopa diferente. Que eu acho que tem que ser assim, né? Embora não sou só eu acabei virando a namoradeira mesmo, mas aí a turma chama de namoradeira também. Sim. Que isso é legal também, né? E a gente vê, é meio... Eu vou ter que soltar essa. É meio mais ou menos eu na festa das crianças de Pantera Cor-de-Rosa, gente. Entendeu? Você tem que encarnar então, o personagem temático. Você entra no clima do personagem. Pra atingir o público. Que é uma coisa também que o empreendedor tem que pensar, né? Sim. Qual público eu quero atingir? Como eu quero atingir o público? O que eu tenho de diferenciais? Isso daí a gente vê estampado no seu empreendimento, não? Sim. E aí essa história de pensar também na parte artística, de criar coleções, que é a parte que, na verdade, que eu mais gosto. Assim, eu faço a parte dos doces, eu gosto de desenvolver produto, criar um produto, criar um doce. Essa parte que eu mais... Não adianta, é a minha paixão. E a parte, acho que, das coleções é isso mesmo. É daí pegar a essência mesmo daquele tema, sabe? Não é assim, vamos fazer uma campanha de cor. Vamos colocar só umas cores aí, mas por que cor? O que tem atrás das cores, né? Tá. O que simboliza isso pra mim? E aí, o que eu quero passar isso para as pessoas? Uma das campanhas fortes que eu fiz, que foi muito legal, foi a da Páscoa de 2020. Quando entrou a pandemia, um pouquinho antes. Na verdade, ninguém estava sabendo, né, da pandemia que ia rolar e tal. E aí, eu já estava certo essa campanha. E aí, eu chamei, eram 15 pessoas de Amparo que eu convidei para ser modelo lá. Então, a ideia era falar da diversidade, falar que a campanha era Páscoa Única. Então, a ideia era chamar... A essência dessa campanha era dizer que cada um era único, cada ser humano é único, né? Sim. E aí também, além disso, tem as embalagens que era pintada à mão. Então, assim, você recebia um produto que era único. Não tinha como ser igual, porque eu pintava tudo à mão, né? Meio de louco, tá? Fazer isso. Mas não, tudo bem. Não, porque pra produzir em série, depois ficou assim, todo mundo, daí eu pintei, todo mundo virou artista. Chamei uma freelance, a Tamires ajudou, falei, vai todo mundo pintar agora, gente, que agora eu não vou dar conta de pintar mais. Então, é bom que elas entram depois eu tenho as ideias, vamos. E esse é o legal, né? A equipe também está engajada nesse projeto, né? Sim. Vamos pensar isso, tal, se empolgar, ter esse contato. E isso, agora falando eu como consumidor, né? A gente sente diferença quando a gente encontra locais assim, né? Onde há conexão entre... E eu não vejo diferença nenhuma nisso, porque o patrão, ele é um funcionário do próprio negócio. E é isso que o cara, às vezes, precisa colocar. Então, ele trabalha
trabalhar em equipe é exatamente isso. As pessoas terem conexões, né? Exato. Não, você tá numa casta menor. Vou usar aqui um termo hindu, né? Uma casta. Não, todos estão juntos para que todos possam crescer. Né? De repente, aquela questão de salarial, não, mas de repente pode ser um aprendizado para você ir para um outro local que vai te atender financeiramente. Eu saí e isso eu não escondo de ninguém, eu saí de Serra Negra para vir para Amparo para ganhar menos do que eu ganhava em Serra Negra. E hoje eu tô na prefeitura de Amparo, um dos caras mais felizes do mundo, você pode ter certeza disso. Sim. Né? Não estamos falando de mundo empresarial, no caso eu tô falando da pessoa que trabalha no poder público. Mas buscar a felicidade plena, ela não tá ligada ao financeiro, e sim a anseios que você tem dentro do seu coração que você atinge. E a gente sente isso quando a gente tá lá conversando com você, quando a gente, no primeiro papo lá, assim, a gente fez não uma pré-entrevista, mas a gente foi trocar ideia, será que eu venho? Mas é importante que tenham pessoas como você para encorajar, né? Para que aquelas pessoas que não estão ainda ou querem se desafiar, sim, desafie-se para buscar algo que tenha um foco, objetivo. Sim. Essa é a grande sacada, né, Yara? Eu acho que hoje eu tava até engraçado. Hoje eu pensei uma frase assim: imaginar é bom, mas fazer é melhor, né? Exatamente. Fazer é acontecer, né? Assim, aí você coloca em ação. Eu adoro imaginar as coisas, mas na hora de fazer, eu fiz isso mesmo, né? Real isso. É um negócio que eu falo vou até filosofar aqui, meio maestro de orquestra, né? O cara fala, peraí, o maestro tá lá, não, o maestro tem 45, 70 pessoas tocando o que ele queria tá tocando. Né? Ele não pode tocar os 40 instrumentos, então você faz isso, você faz isso, você faz isso, e quem tá dirigindo sou eu, é muito isso, né? Ser um maestro, estar à frente do negócio, é muito isso. Mas vamos falar um pouco da premiação, né? Vamos até São Paulo, o Sebrae teve aí a Feira do Empreendedor nesse último mês de outubro. Tô certo, setembro foi o evento. O comecinho de outubro comecinho foi de outubro, a feira. O pessoal de Amparo pôde ir até lá, através aí da prefeitura, o pessoal que se dispôs, a prefeitura colocou à disposição, mas você já estava lá antes e recebeu aí uma bela premiação, uma grande, vamos falar assim, citação do Sebrae. Vamos falar um pouquinho do prêmio aí, como que foi, contar um pouquinho dos segredos desse prêmio. Então, esse prêmio é voltado para mulheres, né? Então, eles incentivam, né, o empreendedorismo feminino, que eu acho muito legal isso. Também. Muito importante. E a inscrição, no caso aí da premiação, foi a etapa estadual, que é São Paulo. Sim. Então, foram quase 800 inscritas, né? E eles selecionaram 9. E aí, daí dessas 9, né, eram categorias, né? E aí eu sou MEI e eu fiquei em primeiro lugar da categoria MEI. Perfeito. Então, assim, esse prêmio era... você conta a história sua, né? O seu propósito. Porque, na verdade, o que eu percebo que eles estão buscando é ver a sua essência mesmo. Tipo, assim, como empreendedora. Ver seu negócio também, mas ver como você pensa sobre o negócio, né? Tá. O que faz ele diferente, o que você pode fazer diferente para as outras pessoas também. Né? Então, isso é bem legal. E aí, nisso, eu compartilhei com eles, né, a minha experiência. E realmente, eu recebo mensagens de mulheres falando que inspiram na minha história. E eu acho isso muito legal. É muito bom. E aí, acaba trazendo, e a gente sabe que tem mais algumas etapas, né? Saiu dessa etapa estadual, esse projeto vai ser apresentado também. Então, agora, até final do mês, ou comecinho do mês agora de novembro, eles vão falar da etapa para que foi a nacional. Perfeito. Então, assim, no caso, eu estou na etapa regional, que daí é os 4 do Sudeste. Perfeito. Que daí fica o Espírito Santo, né? Rio de Janeiro Minas e Minas Gerais e São Paulo. Então, eu estou concorrendo eu e mais 3 da minha categoria. E aí, a gente chega ao nacional. Exato. A gente falou do Sebrae. Que a gente tem percebido aqui em Amparo um grande parceiro dos empreendedores, do pessoal que, enfim, está no mundo dos negócios. Como que é o Sebrae para você? Você já precisou do Sebrae ou já participou de eventos do Sebrae, não só de eventos, mas de capacitação? Dá para falar que soma na vida do empreendedor? Muito. Nossa, eu acho que grande parte da minha história, o Sebrae está nela. Porque... Em 2013, eu pensei em fechar a janela.
né? Tá. E aí o meu atual marido, né, falou assim, Yara, eu acho que não é uma boa. Ele falou, eu acho essa ideia é tão boa. Eu falei, vou te levar lá no Sebrae. Tá. E ele pegou e levou. E aí, nisso, eu mostrei... Eu tinha um projetinho, assim, bem básico. Na mão, eu levei, esse aqui é meu negócio. Aí ela pegou o negócio, olhou assim, a consultora, levou lá pra dentro, ficou todo mundo... O que é isso? Você que tem coisa diferente? Virou uma... Sabe, assim? Sim. Aí eu Sim. falei, nossa, o negócio mesmo é diferente. Sabe, você vai acreditando naquilo, né? Sim. Porque tentou fazer... Será que é muita viagem na minha cabeça? Que é tão diferente assim, né? Uhum. E aí eles falam, nossa, que legal. Não, você não pode fechar. Daí, e assim, eu vejo o Sebrae como... Eu falo pra eles, é um acolhimento. Não é Tá. só uma questão de consultoria. Eles acolhem mesmo, eles ajudam você a acreditar na sua história. Eles veem, tipo, não, vai, você tem potencial, você melhora nisso, né? E aí eu já fiz cursos com eles, cheguei a fazer o Empretec também. Tá. Então, Uhum. assim, eu acho que eles me ajudam muito, né? Não tenho nem o que falar, assim. Sou muito grata. Perfeito. E aqui em Amparo, se você não conhece, o Sebrae está ali na rua Gustavo de Souza, ao lado praticamente do Paço Municipal, as meninas, a Gi, mandar um abraço para as meninas do Sebrae aqui de Amparo, o Sebrae aqui Amparo, né? E o pessoal que acompanha sempre nas redes sociais da Prefeitura, tem capacitações, às vezes tem um workshop, cursos online, né? Às vezes o cara tá naquela correria, mas vale a pena, separe um tempo. Eu disse outro dia, né, que conhecimento não ocupa espaço, Não. né? O lanchinho da tarde ocupa, né? O chocolate da janela da namoradeira ocupa, mas conhecimento não. Então a Não. gente sabe que o Sebrae é um grande parceiro aí dos empreendedores, né? Tá aqui a prova, né, gente? Eu até brinco, às vezes eu passo lá, tá fechado, mas eu falo pra minha filha, ó, a janela da namoradeira ali, né? Virou até uma questão turística, né? Um apelo turístico, sim. parar ali, olhar, né? Toda essa questão artística que tem lá, né? Yara? Chegou até a sair, eu lembro na Viagem Turismo, né? Na revista Viagem Turismo, em 2014 saiu muito na mídia. E aí na Viagem Turismo, eles colocaram ponto turístico de Amparo. Tá. Daí, ponto turístico, daí colocaram a Amparo, e tinha outros comércios também. E aí eu era uma delas. Então isso é legal. Até, falei, na época saiu na mídia, saiu no Globo Repórter. Então isso foi muito legal também, sabe? Sim. Essa divulgação, né, que acabaram fazendo, foi ótimo, não tem nem o que falar. E o Sebrae, acho que muita gente que eu converso não sabe que tem muita coisa gratuita. Sim. Que eu acho que isso daí tem coisas pagas e e muitas coisas gratuitas, né? E até a maioria dos cursos que eu fiz foi gratuito. Então fica a dica aí, fica a dica da Yara. Você falou que há 10 anos atrás não pensava onde chegar hoje, mas pensa, não vou falar em 10 anos, né? Faz isso agora dá para pensar um pouquinho mais para Acho frente que dá, né? em onde a janela quer chegar. Eu tenho grandes planos, assim, com a janela até de estar expandindo um pouquinho mais ela, ainda em Amparo, tá? Perfeito. Daí, fazendo esse tipo um protótipo, a ideia minha realmente depois é expandir para outros lugares. Então, assim, eu sou meio cautelosa, dá para perceber, em 10 anos, Sim. né, desse jeito, mas tudo bem, prefiro ficar confortável, né? Uhum. Mas agora, assim, acho que tá na hora realmente de falar, não, vamos fazer outra etapa? A janela já tá, né, meio adulta, com 10 Sim. anos, né? Eu tinha 26 anos, né? Hoje eu tenho 36, a gente muda muito, né? Sim. E na época também era algo que eu não queria, daí eu ficava assim, nossa, quando que eu vou fechar isso? Quando eu vou fechar isso? Aí isso é difícil, sabe? Verdade. Então é um negócio, uma angústia que rola, sabe? E aí você vê que às vezes o comércio é bom, às vezes é ruim, é um fato. Então e gera, né, muita angústia no empreendedor mesmo. Sim. Então essa a ideia mesmo, agora realmente passar para um outro passo. E eu tenho um produto que eu aposto muito nele, que é a Flor de Cappuccino. É um produto que eu desenvolvi em 2019, que é, teoricamente, uma cápsula, que a turma, né, faz e fala dessa forma. Mas em 2019 eu fiz, não tinha esse produto no mercado, pesquisei e tal. Foi um produto que foi elaborado pela gente. E aí eu registrei a marca, registrei serviço. E é um produto que eu pretendo aí tá colocando... Ele tá crescendo cada vez mais. Tá. Mas é a minha segunda marca. Então, assim, eu tenho 2 filhos agora. A janela da namoradeira e a Flor de Cappuccino. Muito bom, muito bom. São traços... Então, Pode ficar à vontade. Imagina. Então, assim, eu acho que o empreendedor é isso, né? São ideias inovadoras, arriscar. Embora eu não seja... Tipo, falar, poderia ter franquias. Mas eu fico pensando, se eu quisesse, acho que muito, eu acho que eu já teria, né? Porque Sim. pelo tudo que eu faço, sabe? Vamos fazer. Então, assim, eu acho que as coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer. Só que você tem que estar em movimento, em ação. E eu vejo que eu inovo na fachada, inovo em produtos, inova em questão de atendimento. Vamos ver como vai fazer, enfim. A inovação, o conhecimento, eu acho que é uma grande chave aí.
Sim, e essa é a grande sacada também do empreendedorismo, né? O cara não se acomodar. Exato. Pensar novas tendências, novos caminhos. Como resolver problema. É que assim, você tem um negócio, é resolver problema, né? Sim. É isso, é resolução de problema. Eu vejo, assim, né? Então você tem que estar uma atrás da outra. Muito bom, muito bom. Teve alguma coisa que a gente não falou? Acho que não, falamos bastante. Falamos bastante, né? Falamos, não sei se foi até demais. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Um dos mais alegres podcasts que a gente gravou aqui. Mas desde já, a gente queria agradecer muito você. Obrigada. Deixa um recado para as mulheres que ainda não empreenderam e estão com aquele negócio, eu vou ou não vou? Vai ou não vai? Vai, né? Vai. Vai, acredita, corre atrás, busca informação, busca Sebrae. Sim. E aposta na sua ideia, vai dar certo, sabe? É persistência, não é na primeira vez que você pode errar, você vai falhar e continua. Acredite. Perfeito. Muito bom. Yara Batoni, a janela da namoradeira, assim, uma das referências do empreendedorismo na cidade de Amparo. A gente tem muitos exemplos, a gente com certeza vai trazer muitos outros aqui, mas hoje a gente destacou aqui não só pela premiação que teve pelo Sebrae, mas por tudo o que já prestou de serviço aqui para a cidade de Amparo. O AmparoCast tem agora o seu final. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Semana que vem estamos de volta, porque aqui, você sabe, a pauta é Amparo.